Rio de Janeiro confirma a primeira morte por sarampo em 20 anos. A vítima é um bebê de 8 meses. O desemprego cai e o emprego informal aumenta ainda mais no país. Veja também. Dia de terror no Espírito Santo. Após morte de jovem de 17 anos, criminosos armados interditam ruas, depredam veículos e saqueiam lojas na capital Vitória. 3 homens envolvidos no massacre da escola em Suzano no ano passado são soltos e deixam a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Polícia da capital paulista investiga se alunos de uma escola estadual tentaram envenenar uma professora. O Dia dos Namorados é comemorado pelo mundo. Nos Estados Unidos, campanha em homenagem a veterano de guerra com 104 anos viraliza e ele recebe 70 mil cartas. 3 homens envolvidos no massacre de Suzano, que aconteceu em março do ano passado, foram soltos da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O trio foi colocado em liberdade depois de uma decisão da Vara Criminal de Suzano. E quem tem as informações sobre esse caso é o repórter Guilherme Lopes. Guilherme, boa noite. Olá, Mariana, Boris, boa noite a vocês, boa noite a todos. Dos 3 homens investigados pelo ataque à escola em Suzano, 2 foram condenados pela Justiça. O Geraldo Oliveira Santos e o Cristiano Cardias de Souza foram apontados como os responsáveis por negociar e vender armas e munições aos 2 responsáveis pelos ataques. A pena dos 2 foi convertida em prestação de serviços à comunidade e será cumprida em regime aberto. Já um terceiro suspeito de negociar as munições, o Adeilton Pereira dos Santos, deverá ser julgado novamente aqui em São Paulo. A Justiça entendeu que os 3 não participaram diretamente dos ataques, apesar deles terem negociado as armas e as munições. Agora, os 3 foram soltos ontem, no fim do dia. Eles estavam presos na penitenciária 2 de Tremembé, no interior do estado, desde o início das investigações. O alvará de soltura foi expedido pela Vara Criminal de Suzano. O ataque à escola Raul Brasil, todos se lembram, 2 jovens, um de 17, outro de 25 anos, ex-alunos da escola, invadiram o local e atacaram funcionários e estudantes. Além dos 2 envolvidos, outras 8 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. No mês que vem, esse ataque que chocou o Brasil completará 1 ano. Guilherme Lopes, de São Paulo, para o Rede TV News. Olha, grande parte das nossas leis penais parece feita de propósito para proteger o crime e a bandidagem. Isso é uma vergonha. Moradores de Vitória, no Espírito Santo, viveram um dia de muito medo e terror. Criminosos atacaram carros, ônibus e comércio da cidade. A polícia investiga se a morte de um jovem durante um confronto com um PM tem ligação com os ataques. 7 pessoas foram presas. Moradores flagraram o momento em que os criminosos chegaram. Eles bloquearam a avenida e aterrorizaram quem passava pelo local. Estão quebrando tudo na Avenida Leitão da Silva. Motoristas foram abordados, nem o veículo dos Correios escapou. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam armados. Alguns soltavam fogos. De dentro das lojas, comerciantes observavam assustados. Os estabelecimentos foram obrigados a baixar as portas. Assim, permaneceram durante todo o dia. Do jeito que eles desceram ali, a gente de manhã estava acompanhando os vídeos, nem acreditando. Passamos ali de manhã, todo um monte de tiro pro alto, um monte de gente na rua. A situação de caos se espalhou para outras avenidas da capital capixaba. Nessa aqui, o comércio também foi obrigado a fechar. Coletivos foram depredados no local. Nesta outra, um carro de passeio e um ônibus foram incendiados. Por 53 anos morando em Maruípe, eu nunca vi esse quadro. É de assustar.
A imprensa também foi alvo. O carro de uma equipe de reportagem que cobria a confusão foi quebrado. Secretarias da Prefeitura de Vitória não funcionaram nesta sexta-feira. O motivo? A insegurança. Algumas escolas também tiveram as aulas suspensas. A polícia investiga a relação da morte de um adolescente de 17 anos com os ataques da manhã de hoje. Ele teria sido atingido por um disparo durante uma operação da Polícia Militar realizada em um morro aqui da cidade. Esse óbito será objeto de uma investigação rigorosa. Há informações do setor de inteligência de que esse jovem, lamentavelmente, tinha envolvimento com o tráfico. 7 suspeitos de participação nos ataques foram detidos. O país não pode tolerar, a pretexto algum, esse tipo de ataque. Os bandidos não estão brincando e a tendência é aumentar cada vez mais a violência com que eles estão agindo. A sociedade não pode ser acovardada. A solução dentro da lei é usar a força que a democracia oferece para casos como esse, colocando a serviço da cidadania todo o poder possível, inclusive de fogo, para deter esses verdadeiros animais e usar a legítima defesa a que a população tem direito. A polícia de São Paulo investiga se os alunos de uma escola estadual colocaram veneno na garrafa de água de uma professora que depois passou mal. As informações com o repórter Danilo Alves. A professora tem 42 anos e leciona para alunos do 4º ano na Escola Estadual Dr. Anis Badra, na região de Cocaia, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi envenenada por 2 estudantes, um de 10 e outro de 11 anos. Segundo o boletim de ocorrência, os alunos colocaram veneno para matar insetos dentro da garrafinha de água da professora. Ela, após passar mal, acionou a Polícia Militar e identificou os alunos que fizeram isso. Ela foi levada para o pronto-socorro Maria Antonieta, aqui na região, e logo em seguida foi liberada. Já nesta sexta-feira, a professora foi até o 101 DP para registrar um boletim de ocorrência. A direção da escola ainda não se pronunciou para saber o que deve acontecer com esses estudantes. De São Paulo, Danilo Alves para o Rede TV News. 10 e 11 anos. Como existe a suspeita de envolvimento desses menores de idade, nesse caso de envenenamento, o Conselho Tutelar, os pais desses alunos e representantes do Ministério Público que trabalham na Vara da Infância e Juventude foram acionados para acompanhar a apuração desse caso. Marido suspeito de matar a esposa após prévia de carnaval no Recife se apresenta à polícia e é liberado. Rafael Cordeiro Lopes, de 32 anos, suspeito de assassinar a mulher, a fotógrafa Leandra Jennifer da Silva, de 22 anos, se apresentou na manhã de hoje à delegacia do bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, ele chegou com 2 advogados, não prestou depoimento e foi liberado por não ter mandado de prisão contra ele. O inquérito do assassinato foi concluído hoje e enviado ao Ministério Público de Pernambuco com pedido de prisão preventiva de Rafael. Ele foi indiciado por feminicídio qualificado por motivo fútil. Leandra Jennifer da Silva foi morta a tiros dentro de casa, após retornar no último domingo. Na hora do crime, o filho do casal, um bebê de apenas 1 ano e meio, estava em casa. Nós já estamos na sexta-feira, mas a tempestade que atingiu o estado de São Paulo no início da semana ainda causa muito transtorno. Em Porangaba, a prefeitura suspendeu a festa de carnaval. Onde é meu portão? A água até derrubou meu portão, tão forte que estava. As chuvas causaram muitos estragos na capital e no interior paulista. Correnteza do Córrego, bairro Vila Japão, Taquacetuba. Cidades pequenas que ficaram debaixo d'água. Ruas viraram verdadeiros rios. Resgate só de barco. Vamos descer lá embaixo, lá pegar o senhor lá que é de cama lá. Uma das cidades afetadas é Porangaba, que fica a 130 quilômetros de São Paulo e tem apenas 10 mil habitantes. A tempestade causou danos em tubulações, pontes e estradas. 2 rodovias estão interditadas. A prefeitura trabalha para recuperar estradas para a população não ficar prejudicada, mas tem obra que a cidade não tem dinheiro para fazer. É o caso dessa ponte.
Por aqui passavam muitos agricultores para levar seus produtos para outras regiões através da rodovia Castelo Branco, que fica a 10 quilômetros daqui. A prefeitura decretou estado de emergência no município e cancelou a festa de carnaval na cidade, uma das mais agitadas da região. Já estava quase tudo pronto para o evento. 54 camarotes, palco, só faltava a praça de alimentação. Aí veio a chuva e com ela os estragos. Diz que está correndo esse boato aí, né, que foi cancelado, né? E agora? E agora tem que partir para outra cidade, né? Pela situação que o prefeito não permitiu, até achei justo. Agora o município busca apoio do governo do estado para bancar o trabalho de recuperação. De acordo com o prefeito, os prejuízos chegam a R$1 milhão. 10% do valor já foram poupados com o cancelamento da festa de carnaval. Que é uma tradição nossa aqui do nosso município, mas para minimizar gastos, né? Para a gente ter mais recursos, para a gente poder mexer com essas obras aí, recuperar alguma coisa dos estragos que foram feitos aqui no nosso município. Na tarde de hoje, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou a liberação de recursos para as cidades mais afetadas pelas inundações. Nós liberamos R$20 milhões para o atendimento às cidades que foram mais atingidas pelas chuvas durante este período, na região metropolitana e no interior do estado de São Paulo, além das outras iniciativas de ordem estruturante que estão sendo adotadas, no caso da capital, pelo prefeito Bruno Covas e sua equipe, com o apoio do governo do estado, e em outras cidades com a ação do governo do estado, juntamente com os prefeitos destas cidades. E em Minas Gerais, a chuva não dá trégua. Mais de 200 cidades estão em situação de emergência. Em Juiz de Fora, uma casa desabou com o deslizamento de um barranco e um homem de 55 anos morreu. Os temporais voltaram a provocar estragos, principalmente na zona da Mata Mineira. Em Juiz de Fora, moradores registraram o desespero logo após o desabamento de uma encosta. Nossa Senhora, matou ele. Não para de cair. Ele vai cair, ó. Outros 9 imóveis da rua foram interditados. Em Teixeira, cidade vizinha, esta casa também desabou e foi parar dentro do rio. Por sorte, não havia ninguém nela. Em todo o estado, são 213 cidades em situação de emergência. 5 decretaram calamidade pública. 60 pessoas morreram em decorrência dos temporais nas últimas semanas. O número de desabrigados e desalojados chega a 20 mil. Esta vila foi um dos locais mais afetados pelas chuvas aqui em Belo Horizonte. A prefeitura vistoriou 62 imóveis. 27 foram interditados e 5 casas parcialmente condenadas. Mesmo com a orientação para deixar o local, alguns moradores ainda se arriscam e seguem vivendo nessa área de risco. A gente fica com medo, mesmo que a gente está saindo fora de casa para dormir, a gente deita, mas não tem conseguido dormir. A casa do Schneider está parcialmente interditada. O muro que ainda segura o barranco pode desabar a qualquer hora. Olha para você ver o tanto que ele abriu, mais ou menos 15 centímetros. Olha, de fora a fora, começa a chover, a gente já tem que correr, tem que fugir e aquela angústia de medo. Na casa da dona Auxiliadora, a terra tomou conta da varanda e invadiu a garagem. Os cômodos também foram invadidos pela água da chuva. Há 22 dias, ela e a família estão morando de aluguel. Meu marido está desempregado, aí tem que pagar água, luz, R$800 de aluguel. Eu tomo remédio também que compra na farmácia, estou devendo na farmácia muito também. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil neste fim de semana com a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. Alto volume de chuva, você viu aí, causou estragos em várias cidades de Minas e também de São Paulo. Mas no meio disso tudo, uma boa notícia. Boa parte dessa água caiu sobre os reservatórios de São Paulo. Com isso, depois aí de 6 anos da crise hídrica, o nível dos nossos reservatórios está elevado. Dos 7 reservatórios, 6 estão operando aí perto da capacidade máxima. Só o Cantareira, que é o principal deles, está operando aí com um pouco mais da metade, 52,6%, mas segundo os especialistas, a situação é confortável, não tem risco aí de faltar água. Mas nada de desperdiçar água, vamos fazer uso consciente de água e também de energia, viu? E olha só, São Paulo vai ter mais sol e mais calor nos próximos dias. Amanhã nada de chuva, máxima de 30 graus, vai dar para curtir os bloquinhos de rua. No domingo à tarde é que pode voltar a ter pancadas aí no finalzinho da tarde, mesmo assim vai ser quente, 32 graus com bastante sol. E o clima é esse em praticamente todo o Brasil, com jeitinho de verão, muito sol, temperaturas elevadas e pancadas que ocorrem principalmente a partir da tarde. Em Manaus, gente, vai fazer um calor intenso, máxima para lá de 32 graus, ar bastante abafado com chuva no finalzinho do dia. Em Minas Gerais, a chuva diminui bem, tá, nesse final de semana, mas ainda podem ocorrer algumas pancadas no finalzinho da tarde, máxima de 31 graus em Belo Horizonte. E Porto Alegre vai ter mais um final de semana bastante quente, máxima chega aos 34 graus aí para os gaúchos. E o sol deve predominar na maior parte do sul do Brasil. Só nessa área em destaque aqui, que pega o oeste gaúcho, é que a chuva pode ser forte e mais volumosa. E como o final de semana está aí, vamos fazer um tour em algumas praias, começando então por Florianópolis. Por lá, muito sol durante todo o final de semana. A chance de chuva é muito pequena, de apenas 30%, e a temperatura chega aos 31 graus, vai dar para curtir bem a praia. Mesma coisa no litoral de São Paulo, o tempo fica mais aberto, em Ubatuba faz bastante sol, máxima de 31 graus. No domingo é que pode ter alguma pancada de chuva no finalzinho do dia. Nada que atrapalhe o dia na praia. Rio de Janeiro, muito sol, tá? O sol aparece com força, vai estar quente, bem quente, 32 graus de máxima, 33 no domingo, com pancadas de chuva no finalzinho da tarde, comecinho de noite. No Nordeste do Brasil, a gente continua aí com chuvas mais encorpadas, volumosas aqui entre Ceará, Piauí e Maranhão, pegando inclusive áreas do leste do Pará. Em Fortaleza, portanto, tem previsão de chuva, máxima de 31 graus. Em Recife, muito sol o dia todo, 32 graus de máxima. Em Boa Vista, aqui em Roraima, mais um dia bastante seco e quente. A temperatura chega aí aos 36 graus. Eu fico por aqui, aproveite seu final de semana. Te vejo segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. E o Rio de Janeiro registrou a primeira morte por sarampo depois de 20 anos sem nenhum caso fatal da doença no estado. E amanhã, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais promovem o dia D de vacinação em todo o país. A Secretaria Estadual de Saúde informou que Davi Gabriel, de 8 meses, morreu no dia 6 de janeiro, mas só agora veio a confirmação do óbito por conta do sarampo. Em dezembro do ano passado, o menino começou a ter os sintomas da doença e chegou a ficar internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com quadro de pneumonia. O bebê estava em um abrigo privado, também na Baixada, e não tinha se vacinado. Quando houve a primeira vacinação neste abrigo, a criança tinha menos de 6 meses de idade. Então ela nessa fase não foi vacinada por isso. Essa é a primeira morte por sarampo este ano no Brasil. De acordo com a Secretaria de Saúde, somente no estado do Rio de Janeiro foram registrados 189 casos da doença nos 2 primeiros meses de 2019. Amanhã, em todo o país, acontece o Dia D de combate ao sarampo. O baixo índice de vacinação preocupa as autoridades. A meta aqui no Rio de Janeiro é imunizar 3 milhões de pessoas até março, mas somente 10% do público-alvo se vacinou. Se continuar assim, a Secretaria Estadual de Saúde acredita que o Rio pode ter 10 mil casos da doença este ano. A gente vê muita preocupação em relação ao coronavírus que não está circulando no Brasil, não está circulando no Rio de Janeiro, todos os casos suspeitos foram descartados. E a gente deixa de se preocupar com o que é real. O sarampo está aqui, está matando e pode ser uma tragédia esse ano no Rio de Janeiro. O sarampo é transmitido pelo ar e os principais sintomas são mal-estar, febre, manchas vermelhas, tosse, coriza e conjuntivite. Pessoas entre 6 meses e 59 anos devem se imunizar. A vacina é a única maneira de prevenir a doença. Pais, população, não caiam na armadilha das fake news sobre os riscos da vacina.
O risco que existe real, e está infelizmente comprovado com essa situação lamentável que não tínhamos há 20 anos no Estado, é a não vacinação. Lamentável mesmo. Infelizmente, estamos andando para trás. Nossos governos têm falhado nessa área, especialmente no esclarecimento da população contra esses boatos de que a vacina é prejudicial. Boatos criminosos, aliás. Talvez tenha chegado o momento de intensificar a vacinação, que já é obrigatória, e usar até a vacinação forçada. O corpo do menino de 2 anos que estava desaparecido em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado hoje. A causa da morte vai ser investigada pela Polícia Civil. O corpo do pequeno Eduardo Ferreira de Oliveira foi encontrado nesta lagoa. Vizinhos avistaram a criança e chamaram os bombeiros. O local fica a cerca de 50 metros da casa do menino. Para chegar até aqui, é preciso descer esta rua de terra cheia de obstáculos. O garotinho estava desaparecido há 2 dias. Foi muito triste mesmo. A gente estava todo mundo de coração partido, a gente não esperava isso. Segundo os bombeiros, não havia sinais de violência no corpo da criança. Mesmo assim, ainda não é possível afirmar que a causa da morte foi afogamento. A Polícia Civil vai aguardar o laudo do IML. O menino estava em casa com 2 irmãs adolescentes quando desapareceu. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas em 3 lagoas e em uma área de mata fechada do bairro. Policiais civis e militares também buscaram pistas na região. Muito difícil, né? Porque o que nós esperávamos era ele com vida, né? Que alguém entregasse ele com vida. Nós não esperávamos o que aconteceu. O corpo do pequeno Dudu, que completaria 2 anos e 4 meses hoje, vai ser enterrado amanhã em Juatuba. Segundo a família, não haverá velório. Não vou esquecer dele nunca mais, vai ficar guardado para sempre no meu coração. Era criança, ele me chamava de mamãe, eu sou tia dele, mas ele me chamava de mamãe. Eu assim, vou guardar isso para sempre na minha vida. O presidente Jair Bolsonaro nomeou mais um militar para atuar ao lado dele no Palácio do Planalto. O almirante Flávio Rocha assume o posto de secretário especial de Assuntos Estratégicos, que passa a ser vinculado diretamente à presidência e não mais à Secretaria-Geral. Com essa nomeação, todos os ministros com gabinete no Palácio são militares. Hoje, Bolsonaro esteve em Miritituba, no Pará, onde participou da inauguração do trecho pavimentado da BR-163, que liga o estado a Mato Grosso. No discurso, ele voltou a falar sobre a demarcação de terras indígenas. Nós já temos 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Criar uma verdadeira indústria de demarcação. Gostamos, queremos o bem, amamos nossos irmãos índios. Mas uma política, até o ano retrasado implementado, totalmente equivocada, que atendia interesses de outros países. Não admitimos aqueles que querem que o índio permaneça como homem pré-histórico, preso em seu território. Por isso, apresentamos um projeto que não visa apenas dar direito a que se garimpe em terra indígena. Nós queremos, nesse projeto, que o índio tenha o mesmo direito que o seu irmão fazendeiro do lado tem. Coisas a serem notadas. O óbvio, Bolsonaro constituiu seu núcleo duro apenas com militares. Outro fato é que ele praticamente afastou seu quadro de auxiliares do início do governo. Mudou tudo. E as pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho estão perdendo o poder. O general Luiz Eduardo Ramos, que era dado há dias como à beira de ser demitido, é hoje o auxiliar politicamente mais forte do Planalto. E o contato no duro com o Congresso, no momento de dificuldade, deve ficar nas mãos do ministro Rogério Marinho. O Brasil atingiu uma população carcerária de quase 780 mil presos. Dados divulgados pelo Ministério da Justiça nesta sexta-feira apontam que o déficit de vagas é de 312 mil.
773.151 presos. Esse era o tamanho da população carcerária brasileira em junho do ano passado. O número é bem superior à quantidade de vagas existentes, que é de 461 mil. Ainda de acordo com o DEPEN, que é ligado ao Ministério da Justiça, existem quase 270 mil pessoas presas provisoriamente, ou seja, 1 em cada 3 detentos não foi condenado. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que participou da apresentação, negou que o número seja elevado. Número de presos provisórios, sempre se fala demais que se prende muito cautelarmente no Brasil, não é 33% ou 34%, segundo outra metodologia, não é um percentual diferente do que tem na França. A Justiça determinou que 2 deputados afastados após prisão na Lava Jato do Rio de Janeiro sejam empossados na Assembleia Legislativa. Eles são acusados de receber mesada para votar de acordo com os interesses do governo. A decisão do desembargador Rogério de Oliveira Souza favorece os deputados Marcos Abraão, do Avante, e Francisco Manuel de Carvalho, o Chiquinho da Mangueira, do PSC. Os dois respondem em liberdade na Operação Furna da Onça. A investigação aponta que 10 deputados recebiam propinas mensais que variavam de 20 a 100 mil reais para votar de acordo com os interesses do governo. Os parlamentares foram reeleitos em 2018, mas não tomaram posse porque estavam presos. No ano passado, eles foram empossados dentro do presídio, mas o ato foi suspenso. Em nota, a Assembleia Legislativa do Rio disse que ainda não foi notificada e que a Procuradoria da Casa irá analisar a decisão após a notificação oficial. A economia brasileira pode ter crescido quase 0,9% em 2019. É o que revela o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto. Será o terceiro ano seguido de expansão econômica, mas em ritmo menor do que o registrado no ano anterior, 2018, quando o PIB cresceu 1,3%. O resultado oficial será divulgado em 4 de março. E a taxa média de desemprego em 2019 caiu em 16 estados. De acordo com o IBGE, a média nacional recuou de 12,3% em 2018 para 11,9% no ano passado. Mais de 11 milhões e meio de trabalhadores ainda estão desocupados. E apesar da queda no desemprego, a taxa média anual de informalidade em 2019 foi recorde em 19 estados e no Distrito Federal. O número de trabalhadores sem carteira assinada ou CNPJ no ano passado corresponde a mais de 40% da população ocupada e é o maior nível desde 2016. Uma pesquisa revelou que pelo menos metade das brasileiras perdem o emprego 1 ano após o início da licença maternidade. E a maior parte das saídas se dá sem justa causa e por iniciativa do empregador. O estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 48% das mulheres que têm filhos ficam sem emprego depois da licença maternidade, sendo que 5% têm o desligamento do trabalho no 5º mês após a licença e 15% no 6º mês. E algumas situações são ainda mais graves. É o caso da Luciana, que foi demitida no 4º mês de gestação. Não chegou nem a dar entrada na licença maternidade. Ela trabalhava como recepcionista e foi surpreendida com a notícia de que estava sendo desligada da empresa. Meu gestor falou que ia pagar todos os meus direitos e até hoje minha filha vai fazer 2 meses e eu não recebi nada ainda. Fiquei bastante chateada porque eu cumpria com todas as minhas obrigações e aí aconteceu isso e eu não tinha como manter mais a minha casa, a minha filha. Mas a Luciana está amparada pela lei. A Constituição Federal garante a estabilidade da funcionária a partir do momento da gravidez até 5 meses depois do parto, sem prejuízo no salário. Só que muitas empresas ignoram essa regra. A gestante, a partir do momento que ela tem o conhecimento do estado gravídico dela, ela automaticamente entra dentro de uma situação de estabilidade, ou seja, ela não pode ser demitida, a menos que aconteça algum fato por justa causa, aí ela pode ser demitida. Foi pensando na dificuldade que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho que a empresária Silane Stipp criou um site para auxiliar na busca de emprego.
Primeira plataforma do Brasil voltada para a divulgação de vagas e avaliação de empresas para mulheres. É muito importante ela entrar na plataforma e ver que tem comentários, que tem empresas bacanas, que ela pode sim aplicar e que ela vai ser bem-vinda naquele ambiente de trabalho. Então, esse é o principal intuito, de trazer essa informação para as mulheres, trazer vagas de trabalho de empresas que valorizam a diversidade e trazer aproximar essas empresas dessas mulheres. A Justiça de Brumadinho aceitou hoje a denúncia feita pelo Ministério Público de Minas, que pede punições severas para as empresas Vale e Tuvisud, além de 16 funcionários que seriam diretamente ligados à segurança da barragem da mina Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro do ano passado na cidade de Brumadinho. Entre os réus está o executivo Fábio Schwartzman, que era diretor-presidente da mineradora na época. As investigações apontaram que as empresas sabiam do risco de rompimento e ainda assim atuaram para esconder a situação. Todos os denunciados vão responder 270 vezes por homicídio qualificado e crimes contra a fauna, flora e crime de poluição. Em nota, a Tuvisud disse que segue ajudando as autoridades e as investigações em andamento. A Vale não repercutiu a decisão. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.